Estamos ao vivo, paz seja convosco. Sejam bem-vindos ao canal de evangelismo. Feliz sábado a todos vocês, irmãos. Sejam bem-vindos. Muito bem, hoje um tema profético. Estou aqui em Belo Horizonte, na casa da nossa irmã Cândida Maia. Estamos aqui também com o nosso irmão Albertino e esposa, Flabercast, e a irmã Cláudia Barbosa, né? Tá aqui com a gente. Estamos filmando diretamente aqui da sala da casa da irmã Cândida Maia. Estamos aí preparados, então, para mais um estudo da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Não vou cumprimentar nome a nome, irmãos, mas sintam-se cumprimentados. Feliz sábado a todos vocês, né? Nós vamos fazer uma leitura, inicialmente, de Ezequiel, capítulo 38, do versículo 1 ao 8, e depois do versículo 14, né? 14 até o versículo 16. A igreja, Israel, Gog e o anticristo, né? É o estudo que nós vamos fazer hoje, né? Estamos aguardando aí os irmãos chegarem. Ajudem a divulgar, né, nos grupos que ainda não estão sendo divulgados. Nós divulgamos em alguns grupos do WhatsApp, do Telegram, mas contamos aí com a ajuda dos irmãos para divulgar em outros grupos, em mídias sociais que vocês tenham e que vocês acreditam que seja bom divulgar, né? Então sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa para este importante estudo, onde vamos abordar sobre a igreja, sobre Israel, sobre Gog e o anticristo. Isso faz parte de uma lição antiga da Igreja de Deus, o entardecer das profecias, a lição de número 9. Esse caderninho foi feito no quarto trimestre de 2003, e eram lições que nós distribuíamos nas igrejas congregacionais. Com a ajuda, eu vou pedir a ajuda aqui do irmão Albertino, nós vamos digitalizar isso aqui em PDF, com um aplicativo que ele me mostrou, e vamos disponibilizar para as igrejas congregacionais poderem ter material de lição de estudo de escola bíblica para passar para os irmãos, né? Nós já temos várias células, igrejas, famílias, congregantes no sistema congregacional, né? E eu acredito que essas lições vão ser material bom para vocês, irmãos, né? Tá bom? Seja bem-vindo, então, todos que chegaram aí, minha saudação, feliz sábado a todos vocês. Não vou cumprimentar nome a nome, mas sintam-se cumprimentados. Então, vamos à leitura de Ezequiel 38, que fala de Gog, fala da nação de Israel, né? Eu vou, então, projetar aqui a tela para os irmãos poderem acompanhar, tá bom? Veio a minha palavra do Muito Senhor, bem. dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros,
todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. Aconteceu um problema aqui. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ela. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás o mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Muito bem. Então, nós temos aqui o primeiro insight da leitura principal. Deu para ouvir bem aí, irmãos, vocês que estão acompanhando pelo YouTube, o áudio, deu para ouvir bem? Ok, obrigado, irmão Rodrigo. Obrigado, irmãos. Como é que tá a transmissão também? A transmissão tá boa? Vídeo, áudio. Eu estou transmitindo pelo 5G. Ok. Bom, então nós fizemos a leitura aí de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 38, versículo 1, até o versículo de número 10, né? 11, que fala de um acontecimento que se dará contra Israel, onde uma nação que no hebraico ela é chamada de Gog, Eretz Gog, terra de Gog, Ramagog, Rosh Meshech e Vetubal, que é Tubal. A Bíblia costuma usar nomes antigos, né, para designação de nações. Embora esse seja um acontecimento do futuro, dos últimos dias, ele traz os nomes de personagens que deram origem a nações antigos. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando. Não estou cumprimentando nome a nome, mas se sintam cumprimentados, tá, irmãos? Ajude a divulgar esse importante estudo de hoje. Esse estudo é capaz que vai durar um pouco mais de 1 hora, tá, irmãos? Porque nós vamos fazer uma abordagem bem detalhada sobre a relação igreja, Israel, Gog e o anticristo. Tá? Muito bem. Aqui no hebraico, então, diz que esse líder da terra de Gog,
ele é chamado de chefe, Rosh. Rosh significa cabeça em hebraico. Ou um líder, né? Ele vai ter um desígnio, versículo 10, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. Um mau desígnio significa um desejo. Seja bem-vindo, irmão Marcelo. Um desejo ruim, né? Um desejo ruim no coração. Qual o desejo ruim? E vejam vocês que aqui é o seguinte: subirão palavras no teu coração. Olha o poder da palavra, irmãos. Existe uma relação entre palavras e coração. Achei interessante aqui. Subirão palavras no teu coração. Deixa eu ver como está na versão interlinear hebraica, no versículo de número 10. Verbo, assim diz, verbo e dizer, assim diz o Senhor. Aí, definir o seu rosto, é no versículo 10, né? Deixa eu ver como está nessa versão aqui. O versículo 10. Você será visitado no último dia. Aqui não está dando os versículos, mas aqui deve estar a palavra davar, né? Que é o hebraico. Acontecerá naquele dia, depois de muitos dias, subirás como uma tempestade. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Gomer, todas as tuas tropas montados. Não estou achando aqui porque está tudo transliterado, né? Está tudo transliterado. Então, não estou conseguindo achar aqui. Mas aqui fala de subir palavra, né? Subir palavra no 3, 4, 7, 10. Deixa eu ver aqui. 8, 9. Ah, tá aqui. 10. Diz assim, no hebraico: Ko amar Adonai Yahvé. Assim diz o Senhor Deus. Então tá aqui, ó. Tá. Certo? Em hebraico. Verraia, né? Assim diz o Senhor Deus. E será que também virão coisas? Devarim. Devarim é palavra. Devar. Devarim. Devarim é palavra. Em sua mente, levar. Levar. E você deve pensar um pensamento. Vekashavta. Makajevet. Você vai pensar um pensamento, um mau pensamento. Vem na mente, coração, mente. E aí, qual é esse pensamento? Vou subir, o projeto é subir a terra das aldeias não muradas, versículo 11. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, e todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas. Que coisa fantástica, né? E contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gados, bens e habita no meio da terra. Aquela terra foi separada do meio
das outras terras. Inclusive foi um voto Minerva do Brasil, né? O Brasil tem tudo a ver. Você sabia que a palavra Brasil tem uma ligação com os judeus, né? Dizem que a nossa nação é chamada Brasil porque havia uma pessoa que chamava-se Brasilai, que ele levava o pau-ferro, né? A conhecida madeira pau-brasil, ele levava para o velho continente. E pegou tanto que aí a madeira que ele levava, que era o pau-ferro, passou a se chamar pau-brasil. Oi, fala, irmão Albertino. Tem um personagem chamado Barzilai, que é grande amigo de Davi, que deu grande apoio a Davi quando ele era perseguido, né? Exatamente. O irmão Albertino está aqui com a gente. Barzilai. Vocês veem como tem uma ligação íntima do Brasil com Israel, né? E, nossa, quantos sobrenomes que existem, né? O meu sobrenome Carvalho, eu tenho um bisavô por Barbosa, aqui tem Oliveira, né? Quem é Oliveira aqui? Irmão Albertino. Avelar. Você tem qual sobrenome, irmão? Não, eu sou. Souza. Souza? Claro que é! Avelar. Avelar, Era da minha família. né? O meu é Carvalho. Tudo gente que veio lá dos judeus, muitos deles que vieram para o Brasil para ter liberdade, né? Ferreira, Oliveira, Pereira, Maciel, né? E aí vai. Tem outros sobrenomes também, Santos também, Souza, Silva, Silveira. Nome de fruta e de árvore. Veja a ligação visceral que o nosso Brasil tem com Israel, com exceção dos esquerdistas, né? Que eles odeiam, né? Infelizmente odeiam Israel. Fizeram protesto. Mas, de um modo geral, o brasileiro ele tem uma ligação visceral com Israel. E essa terra que foi separada no meio do povo, nos últimos dias, e que elas eram desérticas, e passam, né, terras desérticas de Israel, cultivadas. Né? Então, eles começam a cultivar dentro do próprio território de Israel. Então, vamos mostrar algumas coisas aqui, né? Uma tecnologia israelense que é exportada para outros países. Então, tá aqui, ó. Eu vou baixar aqui. Ó. Tá vendo aí? Eles plantando em pleno deserto, né? Ó, em círculos. São terras desérticas que foram pela tecnologia Israel e sua agricultura que floresce no deserto, fazendo o deserto florescer. Olha que maravilha, né? Ó, plantando morango no deserto. Ó, quantas coisas. A palavra de Deus, ela é atualíssima, né? Coisa fantástica, maravilhosa, de nós vermos a certeza e o cumprimento da palavra de Deus, né? Muito bem. Então vocês viram aí, e vocês podem digitar no Google aí de vocês, terras desérticas de Israel cultivadas. Vai aparecer bastante coisa. Maravilha.
E a profecia fala exatamente isso, que nos últimos dias o Rosh, líder de Gog, da terra de Meseque e Tubal, ele vai ter um desejo de aproveitar tudo isso, né? Imagina uma terra totalmente desértica, agora cultivada, tem gado, tem água. O país que mais dessaliniza a água no mundo é Israel. Israel tem um aparelho que ele capta a água do ar. 200 litros por dia capta do ar. Essas máquinas estavam sendo compradas para ser levada para o nosso Nordeste brasileiro. Mas aí chegaram algumas lá, tudo, mas aí com a mudança de governo, acabou, né? Fala, irmão. Hoje não se divulga tanto mais, mas há uns bons anos atrás teve um estudo, uma análise sobre as riquezas que tem no Mar Morto também, de minerais, de materiais ricos, riquíssimos, assim, minerais. Cobre. Sim, hoje não se não encontra tanto, mas já há muito tempo atrás tinha, talvez ainda encontre se pesquisar, assim, de trilhões de dólares de reserva. Sim, em Israel, né? No Mar Morto, Israel. No Monte Carmelo também tem encontrado reservas de pedras preciosas. Agora tem uma reserva que Israel tem que a Rússia está muito interessada. Quem sabe que reserva é essa? Reserva de gás, isso mesmo, irmão Marcelo. Na plataforma de Leviatã, a gente já tem falado isso nas Flabbercast, né, irmão Albertino? E essas reservas ameaçam a hegemonia comercial da Rússia, do seu gás natural, né? Então, essa profecia aqui, ela faz, né, uma referência muito interessante sobre propriedades, riquezas, o povo que passou a habitar no deserto, mas vai fazer o deserto florescer. Isso vai levantar um mau desejo, um mau desígnio em Gog, da terra de Magog, para poder invadir a terra de Israel. E esse mau desígnio, ele comporta uma aliança, correto, irmãos? Aliança principalmente de países de alinhamento muçulmano, árabe. Faz sentido, né? Faz sentido. Persas, etíopes, Togarma, Gomer. Gomer já seria mais ali Áustria, Alemanha. Mas os outros países, todos eles ali, Put, tudo muçulmano. Tudo muçulmano. Isso nos faz lembrar aí dessas reuniões que os países muçulmanos estão fazendo por causa dessa tensão aí da guerra entre Israel e o grupo T, conhecido por Hamas, né? Hamas. Então essa profecia, ela traz um quadro de Gog em relação a Israel. Seria Gog o anticristo? Como algumas linhas de pensamentos teológicos acreditam? O que os irmãos acham? Gog seria o anticristo? Bom, irmãos, o anticristo, ele é uma personagem diferente de apenas um líder de uma nação, como é o caso aqui de Gog, da terra de Magog.
O anticristo é uma personagem que vai surgir no contexto da igreja e ele vai acumular uma autoridade eclesiástica e política. Então, o anticristo, ele é uma personagem do contexto da igreja que se levanta no meio da igreja querendo ser Deus, no lugar de Deus dentro da igreja, estabelecendo um sistema novo de adoração, corrompendo o sistema verdadeiro de adoração. O anticristo, ele se levanta dentro da igreja e persegue, manda matar, manda perseguir os verdadeiros adoradores. Esse é o contexto do anticristo. O Gog, aqui nós vemos que é um contexto de um líder de uma nação que tem um desejo, que sobe palavras no coração dele, de conquistar Israel. E ele é atraído a esse projeto, ele, digamos assim, ele se sente atraído para esse projeto, e ao acontecer isso, ele faz uma aliança com nações que estão também interessadas em destruir Israel. A primeira da lista, coincidência ou não, não existe coincidência, né? É quem? Irã, Pérsia. Muito bem, irmã Ana Paula. Muito bem. Então, meus irmãos, continuando aqui. Aqui diz mais uma coisa, que diz assim: depois de muitos dias serás revisitado, no fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então, foi exatamente isso que aconteceu com a Liga das Nações e depois a ONU, não foi? O Israel foi tirado, separado ali para ser criado como nação. Nasceu num só dia, né? Como diz a profecia. Num só dia. Muito bem. Agora, para que tempo esse conflito ele é preconizado, profetizado? Para os últimos dias, no fim dos dias. Será que nós estamos vendo se desenhar este grande acontecimento para o fim dos dias? Olha que eu acho que sim. Quem acha que é, levanta a mãozinha aí que nós vamos ver aí como é que o pessoal tá. Põe uma mãozinha aí, aqui o pessoal tá levantando a mão. Quem acha que estamos vivendo os últimos dias? Olha lá! A Priscila Veloso, o Matheus Bereano, olha lá! Felipe, Lucila Almena, olha quantos irmãos! Vânia! Márcio Santos, nossa, tem tantos irmãos aqui levantando a mão. Marcelo JS tá aqui! Osnei, nosso irmão Osnei, nossa mãe Cândida Maia tá aqui! Eba! Então temos que ficar atentos. Esse ficar atento, irmãos, eu diria em 3 níveis, talvez, a gente tem que ficar atento. Talvez até tenha mais níveis. Se alguém arriscar mais alguns níveis aí, pode falar. Estar atento à leitura, à profecia. Estar atento aos acontecimentos relacionados a profecias. Estar atento na sua vida espiritual. 3 atentos.
Se faltar um desses aí, a pessoa não estiver percebendo bem, principalmente o terceiro, aí tá perigoso, né? Então, estar atento à sua vida espiritual, né? A sua vida de discernimento espiritual, de prática espiritual. Muito bem. A irmã Flor colocou 6 olhos aqui, não? 5 olhos. 5 olhos, olha lá. Ela é olho para tudo quanto é lado. Né? Orar e vigiar, que muitos não estão fazendo, infelizmente. Pois é. Orar e vigiar, porque aquele dia vos surpreenderá assim como o ladrão da noite. Muito bem. Então, ele vai subir como uma nuvem e vai entrar em conflito. Aqui o verso 13, que é um detalhe interessante, até quero chamar, se puder, o irmão Albertino para fazer alguns comentários, mas vamos ler primeiro aqui, é o versículo 13. Versículo 13, que diz assim: Seba, Dedã, os mercadores de Tarsis, todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo? Então, da profecia, o interessante é que aparece essas três personagens aqui enigmáticas, né? Seba, Dedã, mercadores de Tarsis e seus leõezinhos, ou seja, nações colonizadas por Tarsis, né? A gente já fez algumas lives estudando sobre esse aspecto aí, né? Tarsis, que seria um nome antigo para... Eu estou com dificuldade aqui no... Só um pouquinho, irmãos. Um nome antigo para Inglaterra, né? Um nome antigo para a Inglaterra. Seba e Dedã são os nomes que classificam os filhos de Ismael. Arábia Saudita, o Catar, né? Eles vão falar: por que tu vieste arrebatar a presa? Por que tu tá com a tua multidão aí? Então vai haver uma tentativa de questionamento, de oposição. Os mercadores de Tarsis seriam a Inglaterra, e seus leõezinhos incluiriam os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália, todos os países que foram colonizados pelos ingleses. São países que são pró-Israel de alguma forma. Correto? Eles vão questionar. Mas não chega a dizer aqui que eles vão fazer guerra contra eles, o ajuntamento de Gog e Magog. Só vão questionar, só vão dizer: o que tu está fazendo, né? Os Estados Unidos têm ajudado Israel a se defender dos ataques dos terroristas, né? Através do sistema Iron Dome, que é um sistema anglo-israel. Ele não é um sistema somente israelense. Ele é um sistema que começou com o sistema Patriot dos Estados Unidos. E houve investimentos da parte dos Estados Unidos, houveram investimentos
Então, os Estados Unidos têm dado dinheiro para Israel quando era ainda um Estado recém-formado, apoiou militarmente. Os aviões que Israel tem são aviões de última tecnologia, inclusive alguns mais aperfeiçoados do que os próprios aviões originários dos Estados Unidos. Os F-35. Eu ia falar 30. F-35. Os F-22 Raptor. Né? F-15. Israel tem muitos desses aviões modificados, aperfeiçoados, inclusive para levar até mesmo artefatos nucleares. Para vocês terem uma ideia do grau que atingiu essa relação militar dos Estados Unidos com Israel. A profecia de Zacarias, capítulo de número 9, Deus fala assim: encurvei Judá e enchi o arco de Efraim, encurvei, vamos ver lá, para não ficar minha palavra, né? Encurvei Judá, Zacarias, capítulo 9, versículo de número 13. Porque curvei Judá para mim e enchi com Efraim o arco. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E portei, ó Sião, como espada de um poderoso. Essa referência daqui, da Grécia aqui, a palavra hebraica aqui, ela tá meio que jogando para Caftor, que eram os filisteus que habitavam aonde? Onde que os filisteus habitavam? Gaza. Em Gaza. E diz que curvou Judá e encheu com Efraim o arco. Efraim aqui tem um estudo nosso das tribos perdidas da casa de Israel. Efraim e Manassés seriam os povos de língua inglesa, os anglo-saxões. Saxon significa filhos de Isaac. Saxon. Som é filho em inglês. Isaac. Sons. Filhos de Isaac. E a profecia diz: farei de vocês miríades de miríades, multiplicarei, sereis grandes nações, né? Nos últimos dias, possuireis os confins da terra, montanhas, o peito da madre, o melhor dos rios, das montanhas, das riquezas da terra. Então, vocês vão ver aí uma profecia que foi dada lá em Gênesis, e depois vocês vão ver Israel, Jacó, abençoando José, os dois filhos de José, Efraim e Manassés, dizendo que eles seriam grandes e poderosas nações irmãs. Só que a nação mais nova, que seria Efraim, seria maior e mais poderosa do que o seu irmão mais velho, Manassés. Os Estados Unidos, como nação, se tornou mais poderoso do que o próprio Inglaterra. Então vocês vão perceber aí uma relação dos Estados Unidos com Israel, mas essa relação ela dura até essa questão aqui dos filhos da Grécia, todos esses conflitos aí dos inimigos ali da faixa de Gaza. Diz que o Senhor é visto com flechas e relâmpagos. O Senhor fará soar a trombeta e irá como redemoinhos do sul. Realmente é o sul de Israel. E esses flechas, em inglês, arrow, são os nomes que eles dão aos mísseis. São os nomes que eles dão aos mísseis que Israel utiliza para destruir mísseis no ar, além
de que eles são como relâmpagos, né? Vocês já viram acontecendo ali, ó, quando soam as trombetas? E aí começa... Não vai como uma flecha? E lá em cima não dá um relâmpago, pum, que ele explode assim, pum, né, como raios, em cima dos filhos de Israel? O profeta, ele está descrevendo da linguagem que ele conhece flecha, ele não conhece míssil. Mas flecha relâmpago... Aqui, irmão, a imagem do Iron Dome à noite. Como é que é? Olha aqui, ó. Igual um raio no céu cortando. As imagens do Iron Dome, os mísseis do Hamas, né, eles vão retinho, e os mísseis de Israel, do sistema Iron Dome, eles vão curvando, eles fazem de tudo. Às vezes eles desenham até a cara de um leão. Tem uma imagem que parece a cara de um leão, engolindo os mísseis que vêm de... Nós fizemos uma live que aparece um fenômeno luminoso, dois luminosos, que eles vão destruindo, se movendo e destruindo todos os mísseis que a gente desconfiou serem seres celestiais, né? Os ímpios falam que é UFO, né? Mas nós, assim, que conhecemos que Deus ele utiliza seus anjos poderosos, ali parece um anjo lutando contra aqueles mísseis, ele destrói de uma forma... vejam nessa live que está no canal do Evangelista Flávio. São flechas inteligentes. Exatamente, Marcelo Araújo. Essa live, eu vou dizer o número da live para vocês, vou ver se eu consigo achar, que eu fiz lá, só um pouquinho. Anjos, Israel, Evangelista Flávio. Acho que é a 940, eu acho. 940. 940. É a 940, é essa live aí no canal do Evangelista Flávio. Aqui, ó. Vou pôr para vocês verem. Ó. Anjos sobre Israel, eventos de 2011 e 2023. Ok? Muito bem. Então a gente vê essas questões aí, né? Bem interessante essa questão relacionada a coisas que acontecem no céu de Israel, né? Bom, continuando. O oráculo acerca desta grande guerra ajuda-nos a compreender que está preparado para os reinos da terra nos últimos tempos. Deus usará Israel como instrumento de sua justiça, trazendo os reis e seus exércitos aos montes desta nação. Gog é da terra de Magog. A terra de Magog, segundo a própria profecia, fica ao extremo norte de Israel. Não restam dúvidas de que se trata da Rússia meridional, que na época de Ezequiel era habitada pelas tribos nômades dos citas, povo bárbaro de origem jafética, de Jafé. Os citas são os ancestrais mais antigos dos russos, que hoje constituem uma nação rica e poderosa. O ataque de Gog, portanto, é dirigido exclusivamente ao Israel restaurado dos últimos dias. O anticristo e os anos de sua supremacia relacionam-se mais com a igreja. Este personagem seria um líder cristão que, lançando mão do poder romano, governaria o mundo ocidental por 1260 anos. Trata-se do papado, o mais alto grau da hierarquia católica romana. Portanto, as profecias referentes a Gog relacionam-se com Israel, e as que se referem ao anticristo dizem respeito à igreja.
Então Gog não é o anticristo. Não tem como ser. Exatamente porque o anticristo ele se assenta no templo de Deus, querendo para si a adoração que pertence a Deus. E persegue os verdadeiros adoradores, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem eram os citas? Segundo Flávio Joséfo e Heródoto, historiadores, os citas, eles eram povos bárbaros. A palavra barbary, né, que é hoje sinônimo de coisas terríveis, né? Barbaridade, né? Essa palavra é usada muito pelos gaúchos, barbaridade, né? Eles usam até a abreviação, né? Eu morei um tempo em Caxias do Sul com os irmãos lá na década de 80, eu também peguei esse de barbaridade, né? E os povos bárbaros, eles entravam em guerras com os seus inimigos. E diz o historiador, eu não sei se foi Flávio Joséfo ou Heródoto, que eles matavam e tiravam o sangue dos seus inimigos e bebia o sangue deles pelo escalpo que eles arrancavam da cabeça dos seus inimigos. Então eles usavam o escalpo da cabeça do inimigo como uma cuia e bebiam o sangue dos inimigos porque eles acreditavam que eles assim, bebendo o sangue do inimigo, eles estavam adquirindo a força do inimigo, né? A vitalidade do inimigo. Essa crença ainda é altamente divulgada nos meios mais, digamos assim, satânicos, né? Luciferianos, de feitiçaria, né? É até uma droga aí muito famosa no meio dos artistas, né? Tirado de crianças pequenas, né? Me arrepia só de pensar. Então, irmãos, a origem desse povo é uma origem bárbara. Deixa quieto isso. É uma origem bárbara, né? Ainda é praticada essas coisas, ainda em alguns lugares ocultos aí. Então, essas tribos bárbaras, jaféticas, deram origem aos povos russos e aos povos mongóis, né? Talvez misturados aí, aos povos chineses, mas basicamente a Rússia setentrional. Interessante. Fala, irmão Albertino. Só para não perder o gancho do assunto, ainda hoje, quando nós vemos relatos da Segunda Guerra e agora da Guerra da Ucrânia, os soldados russos, eles são famosos por serem onde eles passam, eles não deixam nada em pé. São muito bárbaros e violentos. Até hoje tem relatos que a gente pode encontrar na Guerra da Ucrânia de soldados. Está no DNA deles, né? Mostra se pode perder de um anjo. Então, eu não sei, irmão, eu não vi esse vídeo aí desse suposto anjo no meio de uma festa de Israel. Mas eu vi aquele que desceu sobre a cúpula do domo de Al-Aqsa em 2011. Inclusive eu falo no Paul Talk sobre esse evento. E depois esse de 2023. Bom, mas tomando... Interessante que essa palavra Rosh, ela pode ser considerada uma palavra raiz do nome da nação russa. Como é que é pronunciada a palavra Rússia em inglês? Russian.
Interessante, né? A palavra Rússia, ou Rússia, é Russia, Russian, né? Será que tem uma relação com Roshi, cabeça, líder? E a nação russa é uma nação altiva, orgulhosa. Você vê o Putin, que ele está querendo restabelecer lá os czares, né? Ele se espelha em Pedro, né? Pedro, se eu não me engano, primeiro, um czar, que teve grandes conquistas. É uma nação de conquistas, se considera, é a maior nação do mundo, né? Em termos de territorial, em termos bélicos, é uma nação, se não a primeira ou a segunda mais poderosa nação. Segunda, né? Os Estados Unidos ainda pode ser considerado a nação mais belicamente por causa da sua marinha, né? Ela vai ter esse desígnio e ela vai ser atraída pelos ganchos. Até a gente já falou em algumas Flabbercasts esses ganchos aí. E hoje está mais nítido ainda os ganchos. Fala, irmão Marcelo. Você falou da Marinha, mas a Marinha chinesa, eu acho que hoje é 4 vezes maior que a Marinha americana. É, mas eles não têm o número de porta-aviões que os americanos têm. Então a Marinha, eu ia mostrar, irmão, a Marinha chinesa, ela está crescendo em destroyers, em navios, mas em porta-aviões os Estados Unidos é muito Na superior. verdade, porta-aviões ele é conhecido como grupo de batalha, porque não é só a embarcação em si, Sim. é tudo em torno. Né? Ele tem os destroyers, as fragatas, tudo de proteção e de logística para o entorno do... Né? Então, em questão de porta-aviões e aviões, ainda o poder bélico dos Estados Unidos é muito superior. Diz o estudo que a China só vai conseguir equiparar belicamente com os Estados Unidos daqui mais uns 30 anos ainda. Eles estão acelerando, mas se os Estados Unidos não continuar crescendo, né? Os Estados Unidos agora está para cumprir a profecia, né? Porque os Estados Unidos não vai poder fazer muita coisa por Israel quando for realmente o Armagedon, né? O irmão Albertino estava até falando comigo, né? Umas coisas que estão acontecendo de migração lá pelo México, pelo Texas, de infiltrantes, né? Inclusive chineses, né? Então, os Estados Unidos estão correndo o risco de ser deteriorado de dentro para fora. Né? Isso nós já estamos percebendo, né? É o que estão também tentando fazer com outros países, né? Com outros países. Muito bem. Bom, agora, Igreja e Israel. Israel não é a igreja. E nem a igreja é Israel. A igreja tem uma relação com Israel. E Israel trouxe relações, ou seja, foi a raiz da igreja. Por quê? Porque o Messias, Jesus Cristo, ele é judeu. Nós fomos enxertados na raiz. Qual que é a raiz? Judaica. Não esse judaísmo de agora, gente. Esse judaísmo praticado agora é um judaísmo que, em relação ao judaísmo que o nosso Senhor Jesus viu, que os apóstolos viram, tem uma diferença muito grande. O judaísmo de agora está contaminado de Cabalá, né? De Cabala, gematria, umas coisas até que vira até adivinhação, feitiçaria.
E infelizmente, tem chamado a atenção e destruído cristãos, né? Embora que a gente concorde também que os cristãos estão bastante paganizados, com crenças que vieram do paganismo, a igreja ela não é nem judaizada e nem paganizada. A igreja ela tem que estar nas doutrinas do Cristo, do Messias, de Jesus. Ela não pode ser nem judaizada e nem paganizada. Ela tem que estar no fundamento. Então, tem pessoas que tendem um pouco para o judaísmo e às vezes acaba perdendo aquele centro da igreja e acaba, às vezes, até caindo da firmeza da fé em Jesus Cristo. E tem outros que vão se paganizando demais e perdem também a essência da igreja, que tem uma raiz do judaísmo puro. Isso é um assunto complicado de falarmos, porque as matrix das quais nós viemos, que é uma lavagem cerebral, elas dificultam muito as pessoas compreenderem isso. Somente um novo nascimento e uma lavagem no Espírito Santo que pode fazer a pessoa compreender as coisas profundas da palavra de Deus, como devem ser compreendidas segundo a mente de Deus. Muito bem. A igreja para os últimos dias, ela também vai ser vitimizada por ataques de falsos profetas, falsos doutores e anticristos. E admiravelmente, eles surgem de dentro da própria igreja. É como a gente diz. Obrigado. É uma aguinha, né? É uma coisa, como a gente diz, assim, cíclica. Está sempre tentando as mesmas estratégias, está sempre tentando os mesmos modus operandi. Interessante. Então aqui fala 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, na lição. Muito bem. E fala de 1 João 2, 18 e 19. Então, o anticristo é uma personagem que surge se valendo do Império Romano. É muito importante entender isso. Se assenta no templo de Deus, que é a igreja. Não é esse negócio que vai construir terceiro templo. Existe aí uma linha de pensamento jesuítica, maçônica, que vai ser construído um terceiro templo, que vai surgir um judeu ali que vai ser considerado o Messias, que ele vai voltar a sacrificar lá, e que vai durar 7 anos, e tudo isso, com perdão da palavra, balela. Engano. Desvio da verdade. Distração. Isso mesmo, uma distração para desviar. O inimigo ele cria distrações, assuntos que muitas vezes não têm qualquer importância para a salvação, para tirar a pessoa do foco da sã doutrina. As epístolas de Paulo, o templo de Deus é uma referência à igreja. 1 Coríntios 3, 16
versículo 17, 2 Coríntios 6, 16. São provas de que o templo é a igreja viva. Nós fazemos parte do templo de Deus. Nós somos pedras vivas no templo de Deus. Como que nós somos pedras vivas no templo de Deus? Quando nós fomos renovados pela água e nascemos do Espírito, temos o Espírito Santo. Aí nós somos pedras vivas. O Espírito Santo, ele é comparado à água, né? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, o Senhor Jesus diz que do seu ventre é como se saísse águas que saltam para a vida eterna. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela traz edificação, ela traz a palavra de Deus viva, e não apenas uma coisa, como a gente diz, mecânica, matemática, quadrática. Não. O apóstolo Paulo fala, a vossa fé não pode ser baseada apenas em sabedoria humana, mas em demonstração de poder e Espírito Santo. Então, irmãos, vocês, cada um de nós, dentro da igreja, praticamente eu vou falar a palavra, temos a obrigação, o dever de ter o Espírito Santo e o discernimento do Espírito Santo na nossa vida. Quem não tem o Espírito, diz a palavra de Deus, esse tal não é de Cristo. O selo da nossa salvação é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Atos 5,32 diz, é dado àqueles que obedecem a Deus. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Muito bem. A gente podia encerrar a live aqui já. Nós poderíamos encerrar a live aqui. Bom, meus amados, temos provas que falsos profetas anticristos e falsos doutores surgem do seio da Igreja de Deus. Os movimentos cristãos têm, mas os mais perigosos surgem da Igreja de Deus. Desvio. Vocês sabiam que essa doutrina do nome sagrado, que tem que falar o nome na língua original, esse que é o nome puro, que serve, surgiu de ministros da Igreja de Deus em 1920 a 1933, foi de dentro da Igreja de Deus que começou esse negócio do nome sagrado. Que não podia falar o nome Jesus, não podia falar o nome Cristo também. Cristo significava, para um desses líderes, ele comparava a palavra Cristo, Deus me livre, a uma taça cheia de a literatura desse ministro que saiu da Igreja de Deus, se apostatou da Igreja de Deus. E começaram a adotar o nome em hebraico, aramaico. Uns defendiam Yahshua, e outros defendiam, não é Yasha, é Yahshua. Yasha é a invenção do, eu acho, tal de Romildo aí, eu acho que
Ele que inventou esse negócio de Yahshua aí, né? Não tem nada a ver Yahshua com o nome do Senhor Jesus. É uma invencionice. Mas era Yahshua. E outros defendia Yoshua. E outros defendia Yeshua, que é o mais provável, né? É o mais provável. Por isso tem E a Yehoshua, né? Aqui para o Brasil veio uma seita que foi criada com o nome Testemunhas de Yehoshua. Foi um padre que pregou para um obreiro, um líder de seita de Curitiba. Eu conheci ele pessoalmente. Ele era irmão de um irmão da Igreja de Deus, que faleceu, o irmão da Zil Camargo, era Ivo Camargo. Foi um dos líderes. E na época eles me chamaram para passar essa doutrina para gente, que eles queriam influenciar. Eu fui lá na reunião que o padre estava lá. Aí ele, porque o nome é Yehoshua, porque esse nome Jesus é pagão, porque esse nome Jesus não é nada. Aqui em BH tem um negócio que tem até um canal no YouTube. Olha aí, o irmão Marcelo está dizendo que aqui em BH tem um sectário desse tipo aí. Aí, irmãos, eu estava presente nessa reunião. Na época, eu fui junto com o Altair Junqueira. Isso foi início da década de 90, ou 89. Faz muito tempo. Aí ele com essa história, porque Jesus não é, o verdadeiro nome é Yehoshua, nós temos que batizar em nome de Yehoshua, porque é Yehoshua para cá e Yehoshua para lá. Aí me veio um pensamento, mas espera aí, só agora descobrir o nome verdadeiro? Aí eu perguntei para ele, escuta, Jesus não profetizou lá que viriam muitos falsos profetas em nome dele? Cadê esses falsos profetas em nome de Yehoshua? Porque eu estou sabendo, são vocês que creem. São vocês os falsos profetas em nome de Yehoshua? Aí ele arregalou os olhos, né? A gente vai estudar, a gente ainda está aprendendo. Aí a coisa ficou tão travada que eles combinaram de um batizar o outro em nome de Yehoshua. Eles foram lá na beira do rio, o Ivo Camargo batizou um deles lá em nome de Yehoshua, e o outro, ao ser batizado por ele, que não era batizado, batizou o outro. Um batizou o outro. Não sendo batizado, um batizou o outro em nome de Yehoshua. E começaram a seita desse jeito. Mas essa ideia, esse movimento, surgiu de dentro da Igreja de Deus dos Estados Unidos na década de 1920, 1930. Olha, e a profecia fala, né? A profecia fala que, dentre vós mesmos, doutores que introduzirão de forma encoberta, não é de forma que visível, não é. É sempre velada, de forma sutil, de forma encoberta, lenta. Você vê que agora o inimigo está mais, o adversário está mais descuidado, ele está apressado demais, ele já está assustando. Antigamente não era assim, levava 20 anos para introduzir aquele pensamento pernicioso, aquele pensamento herético dentro da igreja. Agora não, acho que dá 2 anos o bicho já está doido, empurrando goela abaixo no meio dos discípulos, tentando ver se emplaca. Emplacou em um, tá bom. Porque a tática do inimigo é o seguinte, um que seja, ele derrubou, ele está no lucro. E a igreja, nos últimos dias, ela vai sofrer massivamente esses ataques.
Vai ouvir muitas pessoas para a verdade, vão se salvar? Vão. Mas no meio vai acontecer essas coisas. E nós temos que estar com a nossa casa alicerçada na rocha. Fala, meu irmão. Isso faz lembrar daquela parábola das 10 virgens. Né? A parábola das 10 virgens. Estou te filmando, viu, irmão? É só isso mesmo que eu queria comentar. Então, a parábola das 10 virgens. Faz lembrar isso que o irmão está Isso. falando. Até recomendo uma pregação que nós fizemos sobre a parábola das 10 virgens, que é importante, irmãos. É importante a gente ter esses alicerces. Tá? Então, meus queridos irmãos, está aí. A igreja, Israel, né, a lição, a igreja, Israel, Gog e o anticristo. Dava para a gente ainda entrar em muita coisa, né? Aprofundar muita coisa. Mas, assim, já vai aí trazendo os primeiros fundamentos, né, dessa relação Igreja, Israel, Gog e Anticristo. Né? Mesmo porque, graças a Deus, nós temos bastante material no canal. Eu acredito, irmãos, que falta de material bíblico, de estudos, de pregação, até de material devocional, não é. Ninguém vai poder chegar naquele dia, né, dizer, não tinha, era escasso, não tinha. Não, material tem bastante. Talvez a gente não tenha condições, com os irmãos obreiros, dar atenção e o carinho pessoal para cada irmão como nós gostaríamos de dar. A gente procura se desdobrar, fazer o que é possível. Mas tanto o irmão Flávio quanto outros irmãos que estão pregando a palavra de Deus com sinceridade, têm as suas limitações e os irmãos têm que compreender. Né? Nós temos limitações físicas, nós temos família, nós temos que ganhar também o nosso ganha-pão do dia a dia, e tempo é um recurso difícil de administrar, né? Então, a gente espera a compreensão dos irmãos. Mas, no que for possível, nós nos gastamos e estaremos nos gastar por amor de vocês. Meus filhotes na fé, muitos aqui são filhos na fé, acredito que a maioria aqui são filhos na fé. Aprove Deus me dar essa responsabilidade de estar alimentando, né? Mas é uma responsabilidade que muitas vezes até traz um tremor nas pernas. Mas Deus, Ele capacita, né? Não porque há em nós algo melhor. Deus usa as coisas loucas desse mundo, as que são consideradas vis, de pouca estima. Esse que vos fala era considerado lixo, escória, no meio da igreja. Devido ao que aconteceu na minha vida, eu acabei saindo da igreja, errei, cometi erros, né? Pecados de homens normais, né? Que não tem Deus. E eu era lixo, só estava esperando morrer, como um zumbi.
Mas Deus falou, não. Não vai ser assim o teu fim. E falou comigo através de sonhos e me trouxe de volta. Até hoje tem pessoas mais antigas da igreja que não me engolem. Principalmente por causa da questão do dízimo. Porque eu tomei a decisão de não apoiar uma coisa que não tem apoio. Não tem respaldo. Mas, irmãos, isso é uma coisa que cada um tem que tirar a prova dos 9, como diz o ditado, na Bíblia. Ah, o irmão Flávio é um falso doutor. Tem alguns que já me acusam disso. Falso profeta. Eu vou falar mesmo as palavras do Senhor Jesus. Se alguém quiser saber se eu sou de Deus ou não, pelas doutrinas, pela palavra, veja se sou ou não sou de Deus. Não foi assim que Jesus falou? Os doutores da lei não andaram questionando a autoridade de Jesus? Eles não engoliam Jesus. Quem te deu essa autoridade? Da onde veio? Não foi? Então, a mesma coisa, vocês querem saber qual a autoridade que o irmão Flávio tem para pregar a palavra de Deus, para estar no meio de vocês? Se para alguns eu não sou, eu falo as palavras do apóstolo Paulo. Pelo menos para vós eu devo ser, porque vocês são o selo do meu apostolado, da minha pregação. Não que eu seja um apóstolo, porque eu não chego aos pés do apóstolo Paulo. Procuro imitá-lo, mas não chego aos pés dele. Mas são o selo da minha pregação, do meu testemunho. Aprove Deus, não que eu seja maior que alguma coisa, eu não sou. É como eu falei para vocês, eu era escória. Eu era improvável, eu era o mais improvável da igreja. Saibam disso. Eu era o mais improvável. E Deus quis. Não. Levanta ele de novo. Põe ele de pé de novo. Se é Deus que perdoa, quem condenará? Não que eu vou usar disso para me soberbecer agora e ficar prevalecendo sobre isso. Mas se é Deus que perdoa, quem vai condenar? Então, irmãos, estamos sendo fortemente bombardeados. Pessoas que estão do nosso meio se rebelando e apontando o canhão contra o irmão Flávio. Tudo bem, pode fazer o que quiser. Se for Deus que me justifica, estou tranquilo, meu irmão. Estou tranquilo. E se querem saber se o meu ministério é de Deus ou não é, pela palavra, pelas atitudes, pelos frutos, vocês analisem. Se achar que não é, não vou ficar mendigando a palavra de Deus para poder fazer aquela pessoa entender. Vou amá-la, aquela pessoa, vou tentar aconselhá-la, vou tentar dar a ela condições para enxergar, mas não vou ficar diminuindo Deus, diminuindo o Evangelho para as pessoas. O caminho está na palavra. Veja pela palavra se o evangelista Flávio está trazendo ou não a palavra. Agora, se o meu ministério é legítimo de Deus, aí fica a seguinte questão. Quem
se levanta contra um homem de Deus fazendo a obra de Deus com sinceridade, essa pessoa não está se levantando contra aquela outra pessoa, ela está se levantando contra Deus, o próprio Deus. E tem consequências. Consequências vêm. Né? O meu trabalho com vocês, meus irmãos, é me dedicar na obra de Deus, me gastar por vocês, trazer ensinamento da palavra de Deus, trazer a pregação, a exortação da palavra de Deus e dar testemunho. É essa a minha obrigação. Eu espero que de alguma forma eu esteja cumprindo. E vou tentar cumprir. Se Deus continuar me dando força, vou continuar cumprindo. Porque eu também quero a minha coroa. Eu quero ouvir as palavras do Senhor Jesus. Bem está, servo meu. Foste fiel, está aqui. Entra no gozo do seu Senhor. Com todos os meus defeitos, sim. Mas na graça de Deus que me foi dada, estou colocando o alicerce. O Senhor Jesus Cristo e edificando sobre ele. Dando os frutos que a palavra de Deus pede que nós venhamos dar. Cada um de nós temos essa incumbência da parte de Deus. Que o Senhor Deus abençoe e dê discernimento a todos os nossos irmãos nesses momentos de luta espiritual, nesses momentos de guerra. Que a palavra desistir não possa fazer parte do nosso vocabulário, pois que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a paz seja convosco, feliz sábado a todos vocês, meus queridos irmãos. E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos transmitindo a escola bíblica às 10h30 da manhã, aqui de Belo Horizonte, Belo Horizonte, dos Montes Gerais. Fiquem com Deus, paz seja convosco. Paz seja convosco. Amados irmãos, da nossa série Porção Diária com a Oração, hoje o título é Vim ao mundo para juízo, a fim de dar visão aos que não veem. Aqui nós temos a leitura no capítulo 9 do Evangelho de João, a respeito de um milagre de um cego de nascença, do qual o Senhor Jesus Cristo curou. A partir do versículo de número 31 ao 41. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhes: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e prostrou-se. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Palavra de Deus, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele fez um grande milagre, curando um cego de nascença, dando-lhe a visão novamente. Este milagre sem precedente na história, um cego de nascença sendo curado da sua visão,
impactou muito aqueles líderes religiosos, mas mesmo isso, pela dureza do coração, não fez com que eles aceitassem que Jesus era o Messias. Agora, aquele cego que passou a ver, ele creu no Senhor Jesus, aceitou como Messias. E aí Jesus vai dizer a eles que ele veio ao mundo para juízo, porque os que não veem passam a ver, e os que estão enxergando ficam cegos, fazendo uma referência àquela liderança religiosa que se dizia conhecedora das coisas de Deus, mas não queria aceitar Jesus como Messias. Não quiseram enxergar a verdade que Deus estava no Messias e que ele era o verdadeiro Messias. Enquanto aquele cego foi curado da sua cegueira, tanto material, física, como espiritual. Passou a enxergar, entender o verdadeiro Messias. Aqueles líderes religiosos não entenderam, não receberam. E eles mesmos perguntaram para Jesus, né? Também nós somos cegos? E aí Jesus falou, por vocês dizerem que estão enxergando, mas não aceita, né? Eles não estavam aceitando, mesmo vendo, por isso o pecado permanece. Então, quanto mais consciência a pessoa tem e ela endurece o coração para a verdade, aí o pecado permanece. Porque se a pessoa ela não aceita por uma ignorância, por não conhecer, ela ainda tem mais chance do que aquela que conhecendo, vendo, não aceita. E justamente foi isso que aconteceu com aquela liderança da época de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos aprender esta lição para que a humildade, a vontade de conhecer a verdade seja algo que nos torne, como aquele cego que foi curado, aptos para entender, receber toda a verdade da salvação com humildade. Assim, esta mensagem que nós trazemos, que Jesus veio ao mundo para juízo, a fim de dar visão aos que não têm, e os que têm visão não enxergarem. Oremos neste momento. Querido Pai, bondoso Deus, bendito sejas, reconhecido sejas no meio do teu povo. Pai, glorificado sejas, ó Deus. Reconhecemos a tua soberania, o teu poder, a tua sabedoria em todas as coisas. A tua palavra é alimento, é lâmpada e luz para o nosso caminho. Assim esteja, Senhor, nos iluminando o entendimento para a tua palavra, a fim de receber com mansidão, com desejo de conhecer a verdade, tudo aquilo que tens para nos ensinar, para nos tornar aptos ao conhecimento da salvação, principalmente na revelação do teu Messias, Jesus, o Cristo. Pai Santo, pedimos uma boa noite de descanso a todos aqueles que estarão ouvindo esta pregação e esta oração. Aos que estão começando o dia, que tenham um bom dia sob a tua proteção e tua guarda. Concedendo, Senhor, a cada um de nós a sabedoria do alto, concedendo a nós, ó Deus, também a tua proteção com teus santos anjos nos guardando de todo mal, de todo perigo. Obrigado, Pai, até aqui por tudo que tens feito em nossa vida e principalmente pela revelação da salvação do Santo Evangelho do Reino de Deus na pessoa de teu Filho, o Messias Jesus Cristo. Tudo te damos graças, te rendemos graças, com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor do Messias Jesus.
Amém.